Salve, salve, ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quis deixar aqui aparecendo essa imagem, primavera, já quase entrando na primavera, essas florzinhas estão lindas demais aqui. Eu digo, não adianta só a gente ficar contemplando essa imagem lindíssima, tem que compartilhar com as outras pessoas também. Então, já está aqui esse cenário de florzinha para vocês. Hoje vamos falar sobre a falácia da responsabilidade versus a culpa. Responsabilidade versus a culpa. E aí, estão me ouvindo bem? Só me dá aqui um ok. Seguimos na nossa sutil arte de ligar o F e vamos falar hoje sobre a falácia da responsabilidade versus a culpa. Ele traz, inclusive, gente, lembra que eu já falei para vocês esse aspecto da culpa, o quanto a culpa está ligada ao ponto de nos manter presos na Matrix. Enquanto a gente continua perpetuando aquele aspecto de culpa, a sensação de culpa, a gente continua perpetuando a nossa parte de nos sentirmos presos na Matrix, ao invés da gente simplesmente perceber o que nós somos e como a gente pode evoluir. Mas a culpa nos coloca de novo naquela mesma ladainha, naquele mesmo xalala todo. Então vamos lá. Ele traz uns exemplos muito bons aqui para a gente refletir. Anos atrás, quando eu era bem mais jovem, bem mais idiota, publiquei um post no meu blog que se encerrava mais ou menos assim. É como disse um grande filósofo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achei que soava legal, marcante. Embora eu não conseguisse lembrar quem era o autor da frase e minha pesquisa no Google tivesse sido infrutífera. Postei mesmo assim. A frase era perfeita para um post. Uns 10 minutos depois, chegou o primeiro comentário. Acho que esse grande filósofo era o tio Ben, do Homem-Aranha. Grande filósofo. Estão ouvindo algum barulho? Na minha surpresa, começou uma serra aqui, mas acho que não está atrapalhando nossa gravação. Como disse outro grande filósofo, putz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as últimas palavras de tio Ben, logo antes de morrer pelas mãos de um bandido que Peter Parker deixa escapar. Ben morre caído no meio da rua, de gente passando para lá e para cá, sem a menor razão de ser. Ben, o grande filósofo. Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é muito repetida, em geral como ironia, depois de umas 7 cervejas. Uma daquelas citações perfeitas que parece muito inteligente, mas que basicamente só está dizendo algo que você já sabe, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade, mas existe uma versão melhor dessa frase. Uma que é realmente profunda. Basta trocar os substantivos de lugar. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver seus problemas. Aqui eu começo a concordar então com o autor. Quando a gente começa efetivamente a perceber que nós somos o redator da nossa vida, nós somos o ator que interpreta o papel, nós somos o espectador que está vendo nessa dinâmica toda, eu tenho sempre o poder. Eu não sou alguém que está sofrendo nas mãos da vida, eu não sou alguém que está passando por situações que são fora da minha responsabilidade. Não, nós sempre temos a capacidade e a responsabilidade sobre o resultado de tudo aquilo que nós estamos direcionando a nossa vida. Por isso que a intencionalização traz intenção mais ação. Se eu recebi a ideia daquela intenção e se eu acredito que aquela intenção é realmente algo construtivo, produtivo, proveitoso para mim, para o todo, então eu vou colocar em prática, colocar em marcha as ações para fazer aquilo acontecer. Um conhecido meu estava convencido de que não arranjava namorada porque era baixo demais. O cara era culto, interessante e bonito. Um bom partido em teoria, mas estava resolutamente convencido de que era desprezado pelas mulheres por ser muito pequeno. E aqui já começa o ponto, né? Tudo aquilo que a gente coloca, a crença de que aquilo vai ser o limitante, aquilo se torna o limitante. E essa pessoa aqui estava realmente se colocando a crença de que aquele era o ponto de gatilho para o sucesso ou o fracasso dele. E como ele se julgava baixo demais, não saía muito. Nas poucas vezes que criava coragem e conversava com alguém, ficava atento aos menores indícios de rejeição,
a sua aparência física e depois se convencia de que a mulher em questão não tinha gostado dele. Como é de se imaginar, a vida amorosa do cara era mesmo um marasmo. E aqui a gente fica, de novo, viés cognitivo de confirmação. Toda vez que eu estou colocando a intenção, percebe? A intenção dele não era de sair e de encontrar alguma situação boa e tudo mais. A intenção dele era de estar sempre confirmando de que por conta da estatura que ele não sentia bem com ele continuava cocriando e atraindo situações onde as mulheres estariam sempre apontando para ele, dizendo, nossa, como tu é baixinho, nossa, que terrível, nossa, que horroroso. Então, quando a gente começa a perceber, peraí, só um pouquinho, tá, esse é um ponto que eu não gosto. A partir do momento que tu gosta de te aceitar, que tu passa a te aceitar, que tu passa a te amar, que tu passa a gostar de ti independente do que os outros vão estar dizendo, as outras pessoas passam a encontrar também um valor em ti. Tem um cara que é considerado o homem mais feio, procura no Google aí, o homem mais feio, ele se tornou um rapper, já está no 3º casamento. Por quê? Porque em algum momento ele não se abalou com aquela situação de ser uma pessoa feia, horrível. Muito antes pelo contrário, ele por dentro se sente bonito, então o interno reflete o externo. A partir do momento que ele se sente naquela beleza toda, que por mais que o externo reflita uma imagem que de repente não condiza com aquilo que ele acha de bonito ou feio dele mesmo, ele consegue ser uma pessoa atraente, ele consegue ser uma pessoa interessante. Porque não é só beleza, beleza não põe mesa, né? Tem o velho ditado, mas eu preciso entender o conjunto da obra. Quando eu começo a compreender os meus valores, as minhas atitudes, os meus comportamentos, e se esses trazem algo a agregar, por que não? Por que não eu aproveitar toda essa situação e torná-la como algo que possa ser do externo, depois apenas um espelho, um reflexo daquilo que eu estou me percebendo? O que esse sujeito não percebia era que ele tinha escolhido o valor que o prejudicava. Lembra quando a gente já leu há 1 ou 2 capítulos, 2 leituras atrás, a questão dos valores? Quais são os valores que você está escolhendo para nortear a sua vida? Valores bons ou valores ruins? Altura. Na cabeça dele, ser alto era imprescindível para impressionar mulheres. Não tinha jeito. Ele estava ferrado. Por quê? Porque quanto mais ele acreditasse que ele tinha que ser alto para conseguir conquistar aquelas mulheres, a menos que ele fizesse também como tinha, acho que era no Japão, tinha algumas mulheres que tinham baixa estatura e começaram a inventar um processo de cirurgia onde eles cortavam os tornozelos daquelas pessoas e aumentavam alguns milímetros, cortavam em 2, 3 lugares, davam uma distânciazinha, engessavam para que a pessoa começasse a ter uma diferença, começasse a ter um crescimento, digamos assim, de estatura. Mas fora isso, simplesmente a gente começa a perceber, peraí, só um pouquinho, até que ponto eu preciso me valer dessa situação para eu ser alguém atraente? Se você quer ser interessante, seja interessante para si. Enquanto você não encontra o valor para si, ninguém externo vai encontrar valor. Agora, a partir do momento que tu começa a encontrar o teu próprio valor, tu pode sim trazer esse valor para as outras pessoas e as outras pessoas podem aceitar isso como um reflexo e não como, eu preciso que me olhem, eu preciso que me valorizem. É muito normal, como por exemplo, estava passando aqui uma turma mais nova, quando a gente é mais adolescente, a gente precisa, né, tanto dessa atenção. A gente fala mais alto, a gente faz escarcel, a gente faz coisas para chamar a atenção, ao invés de eu simplesmente começar a aprender a me observar. Quando eu começo a me observar, quando eu começo a me aceitar, quando eu começo a perceber a causa e o efeito das minhas ações, eu não preciso fazer de tudo para que o externo me aplauda, para que o externo me sinta importante, para que o externo me dê likes. Eu posso simplesmente ser. E ao ser, eu já estou fazendo a diferença. Esse é o grande objetivo de todos nós. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder de colocar uma situação, lhe tirava o poder e o colocava numa situação péssima. Não ser autossuficiente no mundo feito pela visão dele para pessoas altas. Ele poderia ter adotado valores muito melhores para guiar a sua vida amorosa. Só vou sair com mulheres que gostem de mim como eu sou. Por que não? Começar a perceber de que a estatura não é um problema para aquelas mulheres seria um bom ponto de partida, pois se baseia em valores como honestidade e aceitação. E, de novo, ele só vai ter esse tipo de aceitação externa a partir do momento que ele tiver essa aceitação interna. Enquanto ele não tiver essa aceitação interna, o externo vai continuar refletindo mais do mesmo. Mas ele preferiu outro caminho.
provavelmente nem percebia que estava escolhendo um valor e não sabia sequer que podia escolher. Esse é outro ponto muito importante. Nós, como narradores, como escritores da nossa jornada, nós temos sempre o poder de reconfigurar, alterar o roteiro. Ajusta o teu roteiro. Se esse roteiro que tu está vivendo, do teu papel que tu está interpretando não tá bom, ajusta o teu roteiro, reformula o teu roteiro e coloca um novo personagem de uma outra forma. Te sente aquilo até aquilo se tornar real. Sempre os atores, antes deles interpretarem um papel, eles vivem aquele papel, buscam outras pessoas para que eles possam se inspirar, neuroplasticidade, para depois eles efetivamente interpretar aquele papel. Na nossa vida a gente tem que fazer o mesmo. Buscar essas situações, encontrar nesses aspectos como ponto de modelagem para que eu possa ser, expressar e manifestar o meu melhor através daquele papel. Mesmo sem perceber, ele era responsável pelos próprios problemas. E aqui a gente precisa entender, né, quais são os valores que a gente está escolhendo, quais são os problemas que eu quero continuar recriando, quais são os pontos onde eu vou continuar me colocando como vítima da minha vida, ao invés de o ator principal, o diretor, o narrador, que pode mudar essa vida a qualquer momento. Mesmo assim, continuava a reclamar. Lembrando, né, reclamar significa clamar novamente. Tudo aquilo que eu reclamo, eu vou ter mais, mais, mais. Porque eu estou clamando, eu estou buscando aquela situação de novo. Reclamar é clamar duas vezes. Então, ao invés de eu clamar novamente, eu preciso parar e perceber, opa, que situação é essa que eu estou vivendo? De que outra forma eu posso viver isso? O que eu posso alterar? Como eu posso tornar essa minha narrativa mais agradável? Ao invés de eu ficar com o foco no problema, como eu posso ficar com o foco em uma situação construtiva agradável? Mas eu não tenho escolha, dizia o Barman. Não tem nada que eu possa fazer. As mulheres são superficiais, nunca vão gostar de mim. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Os outros, os outros, os outros. A gente precisa sempre perceber, peraí, até que ponto eu estou encontrando valor em nutrir mais e mais dessa mesma situação. A escolha é sempre nossa, gente. A escolha é sempre nossa. Como trago na intencionalização, o começo do slogan dela, que é de Gandhi, se você quer a mudança, seja a mudança. Aprenda a viver com intenção, ressignificar a sua ação. Se a minha intenção está em querer validar que as mulheres não me amam porque eu sou baixo, ele vai ter uma ação o tempo inteiro assim, vai ter essa confirmação. Agora, a partir do momento que ele muda a intenção dele e dizer, nossa, como eu sou o máximo, apesar de eu não ser a pessoa mais alta do mundo, mas como eu sou uma pessoa interessante, atraente, ele vai mudar o viés cognitivo e vai passar a ser uma pessoa atraente e interessante. Sim, se um cara de pensamento limitado mergulhado na autopiedade e que age de acordo com valores de M sofre rejeição, é culpa de todas as mulheres, óbvio. Bota ironia nisso, né? Claro que não. A culpa não é dos outros, não é de ninguém. Não existe culpado aqui. A situação é simplesmente de que você não assumiu a sua autorresponsabilidade, você não aceitou aquela situação da forma como você escolheu nascer, e aquele corpo que você escolheu nascer é nessa estatura, ponto. Napoleão, acho que ele tinha 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Não. E de uma situação, de uma estatura, assim, que seja algo que possa se trabalhar. Que possa deixar de realizar aquilo que você tem para realizar. Não, isso não define quem tu és. É apenas algo daquele corpício, daquele avatar. Ponto. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas, porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. De novo, gente, culpa é algo que a igreja, é algo que ideologicamente nos foi colocado para apenas eu deixar de ver as situações como causa e efeito. Eu escolhi aqui fazer essa live porque eu queria pegar um sol, trazer as plantas para vocês. A outra situação tem um barulho de serra de vez em quando. Ah, ok, esse barulho, nossa, é culpa do Ricardo de que ele foi lá. Não é questão de culpa, simplesmente é um efeito. Havia essa possibilidade? Havia a possibilidade, como outras vezes que eu fiz nesse mesmo lugar, de ter um silêncio, uma paz sepulcral e de que seria tranquilo. Ok? São os testes para que a gente possa perceber aonde que vai ficar a minha atenção.
Minha atenção vai ficar voltada ao barulho daquilo que está perturbando, da serra, das pessoas passando, ou vai ficar exatamente no conteúdo que está sendo narrado? Aonde no meu dia a dia eu coloco a minha atenção? No problema ou na experiência daquilo que eu estou vivendo? Esse é o ponto que a gente precisa aprender. Nós temos o hábito de virar e mexer e ficar dizendo, nossa senhora, mas esse trânsito está terrível, a culpa é do governo, a culpa é da prefeitura, a culpa é do buraco, está em barulho, a culpa é de não sei o que lá. Para de arranjar culpado. Simplesmente vamos ver o que é essa situação e de que outra forma pode ser realizado. Nossa, você pode usar o transporte público, pode usar patinete, pode usar a bicicleta, pode andar a pé, pode encontrar um local de trabalho que não precisa se deslocar. Existem infinitas outras formas, ao invés de eu ter que ficar buscando, mais uma vez, culpados externos. Eu preciso sim aprender que tudo é causa e efeito, ação e reação. E se o meu viés cognitivo de confirmação está para encontrar problema nas situações, eu vou encontrar mais e mais. Agora, a partir do momento que eu passo a perceber que aquilo é algo que acontece, mas isso não define, e eu tenho a soberania, eu tenho o livre-arbítrio de poder escolher se isso vai me afetar ou não, aqui eu tenho sempre a autorresponsabilidade para poder seguir em frente. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Aqui, de novo, né? A culpa, a gente precisa perceber, existe uma situação de culpa ou não dentro do aspecto jurídico. Aquela pessoa que realizou determinado delito, ela vai ser considerada culpada. O que é o culpado, gente? Não é o aspecto emocional. O culpado é de que o efeito daquilo que ele causou é de responsabilidade dele. Ponto. Só que a gente torna tudo isso como aquela questão emocional. A culpa é dele. Nossa senhora, meu carro está afundado pela culpa dele. Como teve uma vez um jovem aí que teve um chilique porque alguém bateu atrás. Meu Deus, agora minha vida, acabou minha vida porque bateram. A culpa dele destruiu a minha vida no meu carro agora porque ele bateu. Peraí, só um pouquinho. Ele simplesmente, realmente não prestou atenção. E aí, vamos lá. Viés cognitivo de confirmação. Até que ponto aquela pessoa que sofreu já não estava cocriando uma situação assim? Até que ponto ela já não estava, nossa senhora, meu Deus do céu, ninguém pode bater no meu carro, porque se baterem no meu carro, minha vida vai acabar. Se baterem no meu carro, minha vida vai acabar. Se baterem no meu carro, minha vida vai acabar. Eis que bateram no carro dele, para ele testar. E aí, tua vida vai realmente acabar ou não? O universo, ele apoia incondicionalmente. Se eu estou olhando para aquela questão, eu vou receber mais dela. Então presta atenção para onde que tu está olhando. Aonde é o teu foco diário? Não importa se foi um acidente. Continuo sendo responsável pelas consequências. Responsabilidade? Sim. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez M, então conserta. É assim que deve ser. Mas não no aspecto culpa no sentido do peso emocional, gente. Como diz o Thomas Edison, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Não é que ele bateu e a culpa foi dele, ele descobriu que ele precisa ter mais atenção no trânsito para que ele não fique causando danos outras e outras vezes. A minha filha, quando ela estava em seguida que ela tirou a carteira, ela bateu 2, 3 vezes. Tipo eu quando estava antes de tirar a carteira, eu bati 2, 3 vezes, pequenas colisõezinhas assim. Bati na traseira do carro porque eu estava olhando para o lado e o cara parou onde não era para parar. Porque uma pessoa entrou numa curva e eu paleteei ela. Tá. Depois daquelas situações, a gente aprende, começa a perceber a causa e o efeito, começa a perceber que eu preciso manter mais distância dos outros, começa a perceber que existem momentos, lugares onde eu posso andar com uma velocidade onde eu não posso, causa e efeito. Não é questão de culpa, a culpa é minha. Tem que sair desse aspecto emocional. Isso tu trabalha lá com RME, RME de culpa. Quando tu trabalha a culpa e a aceitação, pronto, vamos embora. Agora, no aspecto de autorresponsabilidade, causa e efeito. Aí sim. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua ele ter sido encontrado e colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo, pegar um táxi para casa, vai gerar problemas pelos quais você também será responsável.
E aqui esse ponto, gente, algumas vezes essas situações que parecem ser inadvertidas, que surgiram do nada, mas elas estão intimamente ligadas com a nossa assinatura de alma. A nossa alma já traçou todo o roteiro. Então, por mais que tu passe por situações tipo essa, nossa, mas colocaram um bebê na porta da minha casa. Em algum nível, tu já havia traçado isso. Em algum nível, tu já tinha colocado esse destino para que você viesse a viver essa questão. Então, vai lá, verifica, viu a necessidade, atenda. De que forma você vai atender isso? Como você vai resolver essa questão? E aí sim, vai desenrolar o restante, com responsabilidade. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não testemunhou, nem foi vítima, mas é responsável pelo crime. Na verdade, esse juiz ele precisa escolher as consequências daquele ato. Deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. Não é que ele tenha que definir a culpa de alguém, mas ele vai buscar a compensação da causa e do efeito do ato e como remediar esse ato. Aí a gente começa a entender. E à medida que a gente vai tendo essas situações, no Petwork mesmo é dito o seguinte: nós precisamos de leis, precisamos de pessoas que nos digam o que é certo, o que é errado, enquanto nós não tivermos a consciência, enquanto nós não tivermos a compreensão de nossa autorresponsabilidade, de nossas ações, de causa e efeito dela. À medida que eu começo a compreender as minhas ações, a minha atitude, o meu comportamento, o quanto, até onde o meu livre-arbítrio vai, onde começa o livre-arbítrio do outro, a minha liberdade vai até onde eu estou infringindo a liberdade do outro, eu passo a perceber que eu não preciso de uma justiça para definir o que é certo e o que é errado. Eu simplesmente sei e entendo que aquilo que eu estou interferindo na vida da outra pessoa não cabe a mim, então eu não tenho por que entrar naquela atitude, comportamento, naquela situação, infringindo o direito de ir e vir daquela outra pessoa. O tempo todo somos responsabilidades por atos dos quais não temos culpa, é a vida. De novo, aqui é um aspecto meio vítima, tá? Meio vítima. Nós temos sim a autorresponsabilidade. O nosso inconsciente está cocriando, como Jung já dizia. Enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, você será levado pelo seu inconsciente e vai chamar isso de destino. Então eu preciso sim escarafunchar o meu inconsciente, eu preciso sim olhar as situações onde eu estou colocado e perceber, tá, esse resultado então significa de que em algum momento, de repente, eu posso ter pensado, nossa, eu vou lá fazer aquela live, pode ser que faça um barulho, surja um barulho, como será que seria com barulho? E aí então eu vou passar por uma situação de barulho, já sei como é que é. Eu escolho então fazer as minhas lives, por mais que seja com fone, eu não ouça barulheira externa e torço para que vocês também não estejam ouvindo nenhum barulho, mas de que isso seja algo extremamente agradável, de que possamos estar nessa inter-relação blindados de qualquer situação, para que a gente possa ter essa interação mais conectada, mais concentrada e fluídica. Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para as escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para as escolhas sendo feitas agora, a cada segundo, a cada dia. Você está escolhendo ler isto, está escolhendo pensar sobre os conceitos, está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever essa frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Livre-arbítrio, free will, o tempo inteiro. Nós vamos continuar a ler esse livro ou não? Você vai continuar acompanhando essa live ou não? Esse conteúdo é algo que está te trazendo crescimento e você acredita que vai fazer a diferença ou não? Sempre a escolha é nossa. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo ou não. Ninguém, além de você, é responsável pela sua situação. De novo, ninguém, além de você, é responsável pela sua situação. Qualquer outra situação aqui que possa buscar tirar a atenção, você está escolhendo com que esse outro barulho, com que essa outra situação te tire a atenção ou não. A partir do momento que você coloca o foco, eu estou ouvindo a voz do Ricardo, e a voz do Ricardo está nítida, clara, precisa para aquilo que eu preciso ouvir, ok, ela vai continuar assim. E nada, nem nenhum outro barulho externo vai te afetar.
Ninguém além de você é responsável pela sua situação. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém além de você será responsável por isso. Lembre, as pessoas gostam muito de dizer você é culpado pela minha infelicidade. Não, simplesmente aquela pessoa tem o hábito de se colocar como vítima e ao se colocar como vítima ela vai perpetuar de novo e de novo e de novo essa situação de buscar alguém culpado porque ela não quer se tirar daquele lugar. Existe um ganho sempre quando a gente se coloca como vítima. E a gente precisa entender qual é o ganho. Qual é o ganho oculto que está tendo aqui? E é você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar a sua experiência de vida. Como eu disse no começo, nós somos o escritor, nós somos o ator e nós somos o espectador da nossa vida. Até que ponto eu vou deixar esse inconsciente me levar ou eu vou querer efetivamente assumir as rédeas dessa situação para eu tomar consciência dessas experiências e sempre poder mudar, de novo e de novo e de novo. Minha primeira namorada me deu um pé na bunda espetacular. Ela estava me traindo. E aí, de novo, né, como eu trago sempre, traição. Eu falei várias vezes dessa semana aí sobre traição. Ela estava me traindo. Peraí, aqui são 3 pessoas que estavam envolvidas na ferida emocional da traição. Ele que estava sofrendo, ela que estava traindo e a outra pessoa que entrou como amante. Todos os 3 estavam envolvidos em viver essa experiência. Ponto, é isso que a gente precisa entender, gente. Na intencionalização eu ensino lá como você transcender esse aspecto, como perceber, como é sentir a traição, como é causar a traição, como é sofrer a traição, como é transcender a traição e perceber depois que todas essas pessoas foram perfeitas para a sua experiência, não é negando, não é simplesmente dizendo, eu perdoo, ou deixando de tomar consciência disso. Não, quanto mais eu nego, mais força eu dou para aquilo, mais aquilo cresce, mais eu atraio situações. Agora, quando eu paro, vivo aquela experiência, aquilo pronto, simplesmente resolvido, vamos para adiante. Foi incrível. E por incrível, quero dizer que senti como se estivesse levando uns 253 socos no estômago. Resolvi confrontá-la. Mas isso só piorou tudo, porque ela imediatamente me trocou pelo professor. 3 anos de relacionamento foram pelo ralo, assim, sem mais nem menos. E, de novo, sem mais nem menos será, mais adiante ele vai trazer como tinham mais ou menos. E essa situação me trocou, né? Percebe? Quanto mais você quer ter aquela pessoa, menos ela consegue espelhar. Por quê? Porque você está querendo forçar. É o mesmo quando a gente faz na nossa vida, quando a gente tem os nossos desejos. Eu quero mais dinheiro, eu quero sucesso, eu quero um trabalho com melhores resultados, eu quero um relacionamento feliz. Quanto mais eu persigo isso, exigindo daquela pessoa, menos eu tenho, porque ela é espelho daquilo que eu estou causando a mim. A prova, mais uma vez, ela largou ele de vez, porque não aguentava mais aquela situação. Passei meses infeliz. Alô, alô? Voltou? Responsabilizei-a pela minha infelicidade. O que não me levou muito longe, pelo contrário, só me deixou ainda mais infeliz. Quanto mais ele buscava responsabilizá-la, mais ele se sentia infeliz. Por quê? Porque ela era o espelho de tudo aquilo que ele estava vivendo, gente. É isso que a gente tem que entender. O externo é sempre o espelho do interno. Porque eu não tinha controle sobre ela, sabe? Por mais que eu telefonasse, gritasse, implorasse para voltar, aparecesse de surpresa na casa dela e fizesse outras coisas típicas de ex-namorados irracionais, eu jamais conseguiria controlar as emoções e atitudes dela. É óbvio que eu jamais iria controlar, porque afinal de contas são atitudes, comportamentos dela, é a ação dela, o resultado dela, não é algo que você tenha como interferir, interceder. Atitude, comportamento do outro cabe ao outro. E outra, aqui é frustração dupla. Toda vez que tu quer que o outro faça do jeito que tu quer, significa de que o outro pode fazer ou não, e você vai se frustrar mais uma vez, porque se ele não fizer do jeito que tu quer, tu vai frustrar em dobro, porque tu quer que a outra pessoa faça aquilo ao mesmo tempo que tu tá esperando que ela faça. Pra quê, né? No fim das contas, ainda que minha ex fosse culpada, por eu me sentir um lixo, ela nunca foi responsável por isso. O responsável era eu. E aqui ele começa a perceber, sim, o responsável pelo resultado das nossas ações somos sempre nós.
Quando a gente entende essa dinâmica, a gente consegue efetivamente transformar, crescer, evoluir. Ah, agora sim eu consegui ver os comentários aqui que não estava aparecendo. Boa tarde, Marcos. Ouvindo ok, obrigado, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Ouvindo a Serra, mas ok, ok. Olá, Valdinha. Boa tarde, Alexandre. Tudo em ordem. Tá, maravilha. Vamos lá, seguimos em frente então. Em certo ponto, depois de lágrimas e álcool suficientes, meu raciocínio começou a mudar. Entendi que, embora ela tivesse feito algo horrível comigo e fosse culpada por isso, agora era responsabilidade minha ser feliz de novo. Olha que barato. Né? Ela nunca ia voltar e consertar a minha vida. Isso caberia a mim. Porque a escolha de como eu quero viver a minha vida é minha. O que se leva da vida é a vida que se leva, e a vida que se leva eu escolho. Não é o mundo, não é a vida, não são os outros que definem a minha vida, sou eu. A escolha é sempre minha, livre arbítrio. A soberania é sempre sua de decidir o que quer viver a cada momento, a cada situação. Algumas coisas aconteceram a partir do momento em que adotei esse pensamento. Primeiro comecei a melhorar, voltei a malhar e a ter contato com os amigos, que eu vinha negligenciando. Tentei conhecer gente nova, fiz uma longa viagem ao exterior e me engajei no trabalho voluntário. Aos poucos, fui me sentindo melhor. Eu ainda me ressentia pelo que minha ex tinha feito. Ai, minha ex tinha feito. Não, não fez nada, criatura. Mas, pelo menos, estava assumindo a responsabilidade pelas minhas emoções. Isto é, estava escolhendo valores melhores, com o propósito de me cuidar e de aprender a me sentir melhor comigo mesmo, não apenas de consertar o que ela tinha estragado. E aqui de novo, né? Será que ela estragou? Ou será que simplesmente ela foi um espelho de tudo aquilo que ele já vinha se causando e aí ela veio para trazer à tona aquilo, porque ele não estava parando para observar? O que vocês acham? Escrevem aí nos comentários. Será que caiu essa ficha mais adiante para ele? Aliás, essa baboseira de considerá-la responsável pelas minhas emoções deve ter sido parte do que levou a me largar. Daqui a alguns capítulos falarei mais sobre isso. Cerca de um ano depois começou a acontecer uma coisa engraçada. Quando eu relembrava nosso relacionamento, notava problemas que nunca tinha percebido. Problemas que eram minha culpa. Meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Que eu poderia ter resolvido. Percebi que talvez eu não tivesse sido um namorado muito sensacional e que ninguém traiu o outro do nada. Que para isso é preciso estar infeliz por algum motivo. E aqui de novo, né, aquela velha máxima, quem não deu assistência, perdeu a preferência, abriu a concorrência. E aí, nessa velha máxima, ela não se sentindo acolhida, não se sentindo pertencente àquela relação, buscou alguém que desse atenção para ela. E aí nisso ele, ela me traiu. Mas como ele chegou à conclusão, não estou dizendo que isso redime a minha ex, nem pensar. É só que reconhecer os meus erros me ajudou a perceber que talvez eu não fosse a vítima inocente que acreditava ser. Desempenhei um papel ao permitir que um relacionamento problemático durasse tanto tempo. Afinal, casais geralmente têm valores parecidos. E se namorei alguém com valores deturpados por tanto tempo, o que isso dizia sobre mim e meus valores? Significava de que ele estava realmente aceitando valores que não condiziam com ele. Então era elementar de que em algum momento ela fosse ruir, ela fosse sair, ou ele mesmo poderia chegar e dizer, não, deu, não faz mais sentido isso. Aprendi que do pior jeito possível, que se as pessoas com quem você se relaciona são egoístas e prejudicam outras pessoas, é provável que você também seja assim mesmo e que não saiba disso. Percebe a lei do espelho? Exatamente. Você também era assim mesmo e nunca tinha parado para observar. Você também causava isso a si mesmo. Você também causava isso a ela. Por isso que na intencionalização, no exercício, tanto RME como AMO, a gente trabalha a senso-percepção nas 3 formas. Como é sentir essa emoção, por exemplo, a traição? Como é causar a traição? Como é sofrer a traição? O que eu entendo, o conjunto da obra disso daqui, depois eu tenho livre-arbítrio. Eu quero continuar a causar isso, eu quero continuar a atrair isso, ou eu escolho estar de uma forma plena, eu escolho estar me amando incondicionalmente, eu escolho estar presente comigo para parar de ficar atraindo traições. Ao avaliar o passado, vi sinais de alerta na personalidade da minha ex. Sinais que na época eu escolhi ignorar ou deixar para lá. Isso foi minha culpa. Percebi também que eu não tinha sido o melhor namorado do mundo. Na verdade, muitas vezes eu era frio ou arrogante com ela.
Outras vezes, não a valorizava, a ignorava e a magoava. Essas falhas também foram culpa minha. Espelho, gente. Aí agora ele está entendendo. Percebe? Quando a gente consegue ter uma visão mais ampla, quando a gente sai daquele aspecto do meu ego imaturo que acredita que as coisas são contra ele ou a favor dele, a gente começa a perceber de uma visão mais ampla como sendo o resultado daquilo que eu estou emanando. Esse é sempre o ponto mais importante. Meus erros justificaram os dela? Será? Não. No entanto, mesmo assim, assumi a responsabilidade de nunca mais cometê-los, de nunca mais negligenciar os mesmos sinais. Tudo isso na esperança de nunca mais sofrer as mesmas consequências. E aqui vem um ponto importante, tá? Nas constelações se fala muito. Algumas vezes eu passei por uma situação de traição. E eu nunca mais quero passar por isso. Então eu vou dar toda a atenção para nunca mais ser traído. Mas se no meu viés cognitivo de confirmação eu continuo fazendo isso porque eu tenho medo de ser traído, talvez eu não seja nesse tipo de relação, mas eu posso atrair a traição de outra forma. Então o ponto mais importante é a gente sempre tomar consciência. Como é viver plenamente essa traição, para que eu não precise mais atrair isso como sendo um ponto a sofrer, ou um ponto de que eu estou causando a mim, mas sim de que eu consigo me enxergar agora na união, na unidade com o todo. E eu estando uno com o todo, ninguém está me causando algo. Eu posso simplesmente perceber que a outra pessoa, daqui a pouco, não tem mais interesse em estar junto comigo e está tudo bem. Assumir a responsabilidade de me esforçar para tornar os meus frutos, tornar meus futuros relacionamentos românticos e muito melhores. Estamos finalizando já, gente. E fico feliz em informar que consegui. Nunca mais fui traído, nunca mais levei os 250 socos no estômago, assumi a responsabilidade pelos meus problemas e os mantive em mente para melhorar nesses aspectos. Assumi a responsabilidade pelo meu papel naquele relacionamento e busquei melhorar nos posteriores. Então aqui eu posso perceber que sim, eu tenho sempre condições de ir adiante. Mas é muito importante eu perceber esse ponto, a negação. Cada vez que eu estou atraindo a negação, eu posso atrair mais e mais daquela mesma situação, mesmo que eu faça de tudo, porque eu estou fazendo para provar que eu não sou merecedor de sofrer aquela traição. E quer saber? Esse pé na bunda, embora tenha sido uma das experiências mais dolorosas pela qual passei, foi também uma das mais importantes e impactantes da minha vida. Acho que inspirou muito crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou mais do que muitas vitórias. Aqui, a gente começa a perceber o quanto as situações, as adversidades, os problemas que a gente passa na nossa vida, eles realmente são grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. Agora, enquanto eu fico com aquele olhar de que, estão me causando, eu estou sofrendo, aí eu vou sofrer mais e mais. Mas esse não é o ponto. O ponto é o que está por trás disso. Por isso que a intencionalização traz esse grande barato, a gente poder perceber o que está por trás daquela situação. Qual é o viés que está por trás que eu estou buscando aprender? O que eu estou cocriando mais uma vez, de que eu agora posso ter condições de deixar de cocriar isso dessa forma e passar a encontrar uma outra maneira de viver essa experiência mais harmoniosa, mais amorosa, mais fluídica. Acho que inspirou muito crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou muito mais do que muitas vitórias. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado. É daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Culpar os outros é apenas continuar atraindo mais e mais do mesmo, sem evoluir, sem aprender, sem crescer com os nossos erros. É que nem no colégio, tu chegar e ficar culpando o professor pela tua nota baixa, sendo que tu não revisou o material, tu não estudou, tu não te botou a te inteirar mais e mais sobre aquele conteúdo. Então, quanto mais eu estou negando a experiência do que aquilo está trazendo para a minha vida, mais do mesmo eu vou ter. Agora, a partir do momento que eu paro, tomo consciência disso, aprofundo, vejo o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, o que é verdade nisso, o que depende de mim, como isso está a serviço do meu crescimento e desenvolvimento, que talvez eu não esteja conseguindo ver, aqui eu tenho sempre a oportunidade de crescimento. Quem não quer crescer, escolhas. Hoje nós estamos passando por um momento de separação do joio e do trigo. Então nós estamos realmente passando por esse momento de virada. É fundamental agora eu parar para olhar, observar qual é a minha frequência, qual é a minha vibração.
eu continuo culpando os outros, eu continuo com ódio dos outros, eu continuo com raiva dos outros, eu continuo me sentindo vítima da vida, eu vou sucumbir aqui desse plano e vou reencarnar em um plano de terceira dimensão. Agora, a partir do momento que eu começo a perceber que a complementariedade, que o outro tem uma opinião, que está a serviço no crescimento, que juntos somos três, a tua ideia mais a minha ideia, cria uma nova ideia, é o Pai, o Filho que cria o Espírito Santo, que juntos nós podemos crescer, que nós podemos evoluir, que juntos nós podemos ir além, aí a gente consegue realmente ser a diferença. Percebendo através de cada experiência que elas não são coisas ruins, não são problemas, mas sim tarefas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa transcender, ok? Próximo capítulo nós vamos falar um tópico bem interessante, reagindo à tragédia, que fala sobre perdas e o que é importante também sobre a gente entender sobre essa questão de perdas. Porque se afinal de contas nós escrevemos o roteiro de tudo aquilo que a gente vem aqui para viver, o que são as perdas? Quem está perdendo o quê? Nós realmente estamos perdendo algo ou simplesmente aquela pessoa cumpriu com a jornada, com o propósito de que ela veio viver, ela veio experienciar. E aí a gente precisa aprender a trabalhar com o nosso apego, com o nosso controle de querer, eu quero que a vida seja assim, ao invés de eu simplesmente perceber e aprender e compreender através dessa experiência, desse limão, por mais amargo, azedo, ácido que seja, eu poder fazer uma boa limonada. Como eu posso, através da minha experiência dessa perda, servir de um auxílio para outras pessoas que talvez também possam ter situações semelhantes. Ok? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Um ótimo final de semana. Nos vemos amanhã, 11h11. Amanhã, 11h11. Sexta-feira vai ser um dia muito especial para mim. Dia da formatura do meu filho. Vamos ver, falar sobre uma live especial aí também. Mas, e tem novidades vindo aí, gente. Novidades vindo aí. Beijos, abraços. Um ótimo dia. Fui. Tchau, tchau.